Olá, meu nome é Cris Fontana, eu sou atriz, fiz a Escola de Arte Dramática ECA USP, sou pós-graduada em Teatro e Educação, ministro aulas em nosso tradicional curso Emílio Fontana, Fontaninha Kids. E o assunto de hoje tem muito a ver com os profissionais em início de carreira, ou as pessoas que estão estudando e pretendem seguir carreira, sobretudo as mulheres na profissão de atriz. Eu estou assistindo a novela na Globo Vai na Fé, e a personagem principal, chamada Sol, está passando por um perrengue, porque é uma dançarina de funk. Ela pertence a uma companhia e ela precisa fazer uma turnê, e aconteceu um problema familiar, doença na família, que fez com que ela não fosse viajar com esse grupo. E eu me identifiquei demais com essa história da personagem, porque eu comecei a fazer teatro aos 12 anos de idade, na ACM, na Associação Cristã de Moços. E na ocasião eu tinha certeza que eu queria seguir a carreira, que era isso que eu queria para minha vida. Mas eu não tinha ninguém na minha família artista, ninguém. Então o que eu mais ouvia, tanto da minha família quanto dos amigos, é que dificilmente eu conseguiria chegar lá, né, me tornar atriz profissional, porque era muito difícil, um meio muito fechado, enfim. E realmente as pessoas não tinham a menor ideia de como eu deveria proceder. Então, toda a minha busca foi solitária, esse caminho foi muito solitário. E por que eu me identifiquei com essa personagem Sol da novela das 7? Porque estamos em 2023, né? Quando eu falo do meu início de carreira aos 12 anos, eu estou falando de uma realidade da década de 70, né? Quanto tempo se passou? Só que a nossa profissão, a profissão de ator e atriz, é uma profissão regulamentada muito tarde. A profissão do ator, ela surgiu há 5.000 anos antes de Cristo na Grécia, né? Uma profissão milenar, né? Um ofício milenar. Só que no Brasil, em 1978, a profissão foi regulamentada e as pessoas tinham o seu DRT, né? O tão conhecido DRT. E essas mulheres que me antecederam foram importantíssimas. E é importante para que as novas gerações não se esqueçam que recentemente, né? É recente, eu falo em década de 70, é muito recente. As mulheres artistas, atriz, para elas trabalharem à noite, elas precisavam de uma carteira que permitiam com que elas desenvolvessem as atividades no período noturno. Estou falando de uma época de ditadura, né? E era a mesma carteira que os profissionais da noite trabalhavam, tinham essa carteira, inclusive as prostitutas. Nada contra a profissão da prostituta. Só que atriz é atriz, prostituta é prostituta. E muita gente que é de outra área acha que é mimimi falar do estigma que tem a nossa profissão. É um estigma, né? Quantas vezes eu tive sogras e sogros que na minha cara falaram que eu não era a pessoa ideal para constituir família. Eu tive grandes amores, que eu sonhava ter uma família e que eu tive problema pela carreira que eu escolhi para minha vida. Então é muito sério.
em 2023, ter uma protagonista de uma novela das 7, da principal emissora do nosso país, que é a Globo, tocando nesse assunto. Então, a família, os filhos, o marido com ciúme, a mãe que é religiosa, enfim, que não aceita a profissão da dançarina de funk, que é a personagem Sol. Então, depois de tantas décadas, eu estou vivenciando uma novela tratando desse assunto como se o mundo permanecesse o mesmo, né? Por que uma atriz como eu me identifico com uma dançarina de funk? Porque eu passei por isso. E até hoje eu preciso sempre provar que eu trabalho, que é uma atividade lícita, que é um trabalho como outro qualquer, mas cheio de preconceito. E eu tô te falando isso porque a personagem Sol, ela tem aproximadamente 40 anos na trama e ela é tratada pelos seus colegas de trabalho como uma pessoa idosa. Então, a mulher dançarina de funk está sofrendo, aos 40 anos de idade, o etarismo e o capacitismo, né? Porque as pessoas não admitem uma pessoa com mais idade, 40 anos, enfim, e que desenvolvam bem determinado trabalho. Então as pessoas associam a idade à capacidade. Duplo preconceito. E por que eu estou falando agora? Eu vou falar sobre gênero. Tem gente que fala, é mimimi falar sobre gênero. Não é. Uma coisa é um ator envelhecer e outra coisa bem diferente é uma atriz envelhecer. Aos 40 anos eu senti isso na pele. Os trabalhos diminuíram e foram ficando cada vez mais raros. Quer dizer, se eu não corresse atrás das minhas próprias produções, se eu não tivesse o curso de teatro, cinema, televisão, se eu não tivesse corrido atrás de ser uma diretora profissional, hoje eu tenho DRT de diretora, enfim, eu não estaria conseguindo pagar minhas contas. É séria essa questão do etarismo e do preconceito, porque o Brasil, ele cultua a juventude eterna, né? Eu sei porque eu convivo com uma pessoa com 92 anos. E quando eu comecei o meu relacionamento com o mestre Emílio Fontana, ele tinha 65 anos, né? Ativo. Hoje uma pessoa com 65 anos, imagina, é jovem, né? A gente vai durar 100 anos. Então, a gente não pode associar que uma pessoa com 65 anos seja uma pessoa incapaz, que ela não possa trabalhar, né? Quem que sobrevive hoje com um salário mínimo de aposentadoria? Ninguém. Então, principalmente o artista, se não trabalhar a vida toda, ele não come. E hoje está cada vez mais caro envelhecer. Se a pessoa tiver alguma doença, alguma incapacidade, pior ainda, né? Porque é tudo muito caro. Então, o que eu vivenciei durante essas décadas todas que eu estou no meio artístico? Que as pessoas que mais desistiam das suas carreiras eram as mulheres. Assim como a personagem Sol, que teve que deixar de fazer a turnê para cuidar da mãe que adoeceu. Então eu acompanhei durante essas décadas no meio artístico muitas pessoas que foram mães e deixaram de trabalhar. Ué, mas não tem muita gente que é médico, advogado, advogada, médica e que trabalha?
Acontece que nós não temos uma rotina de trabalho. No meio artístico, nós temos que estar full time à disposição do meio, para quando chamar a gente trabalhar. Então é difícil você ter uma ajudante, um empregado, uma pessoa que esteja à sua disposição quando você for trabalhar. E é tudo muito caro. Nós trabalhamos aos finais de semana, basicamente, né? Quem é artista de teatro, por exemplo, circo. E qualquer empregado doméstico ou qualquer pessoa que vai se propor a trabalhar final de semana, sábado e domingo, cobra muito mais caro. E às vezes, para você sair para fazer um trabalho, às vezes o cachê é tão pouco que não compensa você aceitar aquele trabalho, acredite, porque você vai ter que pagar alguém para ficar, ou cuidando de um filho, ou cuidando de alguém que está doente. E por que eu estou falando isso? Porque, repito, em 2023, o drama da personagem das Sete, que é a Sol, nessa novela que acabou de estrear, ela está passando por isso. Então, eu me identifiquei demais com essa questão. Demais. Eu lancei o meu filme O Segredo da Galera o ano passado e estreei esse ano no Sesc Vila Mariana O Segredo da Galera. E quando eu gravei, quando eu filmei em 2018, eu passei por um problema muito sério, porque o meu marido, Emílio Fontana, há um mês antes de eu gravar, ele fraturou o fêmur, necessitou de cuidados e eu tive que mudar todo o esquema de gravação. Eu tive que abrir mão de um estúdio, porque era muito longe, era na Zona Norte, para que nos intervalos de gravação eu pudesse cuidar do meu marido que estava recém-operado. Então, a identificação que eu tive em relação a essa personagem da novela das Sete foi imediata. E na ocasião, quando alguns colegas, algumas mulheres, atrizes que ficaram sabendo que eu estava passando por esse perrengue, falaram, olha, Cris, eu posso te ajudar, pode me chamar. Quando minha sogra ficou doente, eu fiz um curso de primeiros socorros, eu fiz um curso de enfermagem. Isso me emociona porque bastou eu colocar essa questão, porque muitas mulheres escondem, né? Escondem. Para eu saber que eu não estava sozinha e que enquanto tiver uma mulher para fazer o papel de educadora da casa, empregada doméstica, né? A mãezona da família, a cuidadora, a enfermeira, ela vai ser escolhida, não tenha dúvida. Enquanto tiver uma mulher dando sopa, essa mulher ela vai fazer o trabalho que a sociedade machista, né, porque o machismo é estrutural, ela vai desempenhar aquela função que a sociedade acha que é teu dever. Então, por que eu tô falando isso? Porque durante as férias eu fiz um curso presencial e estou fazendo algumas aulas online também. E numa das aulas eu dei uma técnica de relaxamento, né? Para que a pessoa possa, tanto um executivo possa desempenhar um melhor trabalho, estando com o corpo em relaxamento. Também a gente fala que o relaxamento ajuda nas saúdes, tanto física quanto emocional.
e que obviamente serve muito para o trabalho do ator, que a gente vive em tensão para fazer teste, para fazer gravação. Então a gente dominar a técnica de gravação é importante. Enfim, é impressionante dos relatos das mulheres, quantas mulheres são gratas. E como a gente pede um feedback dos alunos e alunas, os relatos que a gente recebe de mulheres com sobrecarga, com tripla jornada, é impressionante. Grandes executivas, tendo que lidar com perrengue de assuntos que ela tem que muitas vezes lidar sozinha, né? Porque não tem uma divisão de tarefas igualitárias para que a pessoa possa chegar lá. Então, quando a pessoa pergunta para mim, como que você conseguiu fazer o teu primeiro filme, como você conseguiu chegar até onde você está, é difícil. E esse é meu lugar de fala. Então, quando eu falo de gênero, eu não estou brincando. Eu não tive uma amiga diretora de cinema para segredar as minhas vitórias e os meus problemas. Dava um perrengue, eu falava, será que isso acontece com todo mundo? E quando o Emílio sabia que eu estava passando por isso, ele não conseguia entender como é possível você estar passando por isso, como é possível tal profissional não te atender e você precisar se desdobrar para conseguir ser atendida, porque é questão de credibilidade, né? Você ter essa incumbência de dirigir, sendo mulher, você tem que provar sempre que você é capaz, né? Então, como eu trabalho com pessoas em início de carreira, sobretudo com crianças, adolescentes responsáveis, saibam que é uma carreira que a gente vai estar sempre à margem da sociedade. A gente vai estar tendo sempre que provar que é trabalho, assim como a Sol da novela das 7. Ela tendo que provar para o marido, tendo que provar para os filhos que sofrem bullying na escola que ela está dançando, mas aquilo é um trabalho. Tendo que provar para a mãe idosa que a família podia muito bem se cotizar para ter uma cuidadora e que ela precisa trabalhar. Então é difícil. Então, enquanto tiver alguém com tônus, né, para trabalhar, esse alguém é a mulher. Então, dificilmente aquela família tem a compreensão que é preciso se juntar, se unir, para que uma pessoa doente na família precisa de um cuidador naquele momento, que aquela mãe, ela precisa de imagina, quantas pessoas não têm creche? Coisa mais difícil é conseguir uma vaga para creche. E que creche funciona sábado e domingo, à noite, quando a gente trabalha, gente? Percebe a dificuldade? E quando a gente consegue um profissional para cuidar dos nossos filhos, dos nossos idosos, dos nossos doentes, é muito caro tudo. Agora, se eu estou nessa profissão até hoje é porque eu não consigo fazer outra coisa, eu não sei fazer outra coisa. E quando a gente nasce artista, a gente é um caminho sem volta. A única coisa que me faz feliz é a profissão e a vocação que não é que eu escolhi, é vocação. A gente não escolhe, a gente é. Então, o artista é. Estamos juntos, estamos juntas. Se você tiver algum problema e quiser trocar uma ideia comigo, se você está tendo alguma dificuldade na sua casa, no seu entorno e quiser compartilhar comigo,
segredar comigo tuas ordens. Estava conversando agora há pouco, hoje, domingo, dia 5 de fevereiro de 2023, com uma grande amiga que mora no Palacete dos Artistas, aqui em São Paulo. Admiro muito. Eu troquei umas ideias, eu falei que eu ia fazer esse vídeo, ia falar da profissão tardia, e ela me segredou tantas coisas do que ela passou, porque ela conseguiu o DRT dela justamente nessa época, em 1978, da luta que foi. E foi bom conversar com ela. Eu sempre converso com ela, eu sempre ligo para ela, pego o telefone e ligo para ela. Eu acho que para amigo a gente liga, a gente conversa ouvindo a respiração, as pausas, chora. Diferente de áudio, né? Rede social é rede social, a gente sempre faz pose numa rede social. Mandar áudio não é conversa, é uma outra coisa, é se comunicar, mas tem coisas que a gente precisa realmente do olho no olho. Tá em início de carreira, tá sofrendo com alguma coisa, tipo, tá tendo preconceito em relação à tua sogra, à família. Tua mãe tá lutando para você fazer qualquer outra faculdade, menos o estudo de teatro. Que mais? Quer um dia engravidar, mas não agora, porque você sabe o tanto que vai ser complicado você sem uma estrutura de apoio, não vai conseguir continuar a tua carreira por conta da maternidade. Ou então, marido ciumento. Eu presenciei, nesses 26 anos que eu estou coordenando e titular também do curso, 2 casos dramáticos de 2 mulheres que estavam fazendo o curso. E eu estava no balcão e chegou um marido ciumento perguntando pela mulher. Ele esperou a mulher sair e encheu no final da aula, na frente de todo mundo, no saguão do teatro. Eu vi. E outro caso, a moça, uns 19, 20 anos, que ela estava com o trabalho dela pagando o curso de teatro e os pais muito religiosos foram até lá e obrigaram a gente a devolver o dinheiro da matrícula. E a gente presenciou também eles baterem na menina no saguão. Desculpa.